Oi, pessoal, boa tarde. Sobre o conteúdo da videoaula de hoje, vocês viram os elementos da comunicação, tá? São eles: o emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto. Então, são 6 elementos da comunicação, tá? Nós precisamos entender bem esses elementos para que nós possamos entrar na nossa matéria, tá? Que é função, né? Aliás, funções da linguagem. Tá? São 6 funções. Então, só recapitulando o que vocês viram na videoaula de hoje sobre os elementos da comunicação. Então, pessoal, para que a comunicação aconteça, tem que haver esses elementos, tá? Então, o emissor. O emissor é quem emite a mensagem, tá bom? É aquele que emite, aquele que envia a mensagem, aquele que está falando, tá? Então, no caso, eu sou a emissora. O receptor é aquele que recebe a mensagem, tá? No caso, vocês que estão vendo o vídeo. A mensagem é o que está sendo dito, tá? Então, tudo que eu estou falando é a mensagem. O canal de comunicação é o meio, né? Através do qual essa mensagem ela chega até vocês. Então, qual é o meio que eu estou utilizando? A voz, né? Eu estou utilizando a minha voz, estou utilizando o celular, tá? E também estou utilizando a internet. Então, esses são o canal da comunicação, tá? O código. O código é a linguagem que eu estou utilizando nessa mensagem. No caso, estou utilizando a língua portuguesa, a linguagem verbal, tá? Mas também há outros tipos de código, como, por exemplo, a língua de sinais, a linguagem de sinais, tá? Então, duas pessoas, né? Por exemplo, que têm deficiência auditiva, quando elas conversam por meio da linguagem de sinais, esse seria o código, tá? O nosso código agora é a língua portuguesa, tá bom? O contexto é o objetivo ou o assunto ao qual a mensagem se refere. Então, o contexto é um contexto educativo, né? Estou transmitindo conhecimento para vocês. E o assunto, funções da linguagem. Então, esse é o nosso contexto, tá? Bom, são 6 funções da linguagem. Função referencial ou denotativa, tá? Aqui, ó. Função emotiva ou expressiva, função apelativa, função poética, função fática e função metalinguística. Eu vou explicar para vocês rapidinho, tá? Esse conteúdo vocês têm no PET, tá bom? Mas eu tô explicando por aqui, depois eu pego o PET para vocês verem que é o mesmo conteúdo, tá bom? Bom, cada função, ela vai enfatizar um elemento da comunicação, tá? Vocês vão entender já já. Então, vamos lá para a nossa primeira função da linguagem, a função referencial ou denotativa. Então, vamos lá. A função referencial tem como principal objetivo informar sobre um determinado assunto. Assim, a ênfase é dada ao contexto comunicativo. É utilizada em notícias de jornal, textos técnicos, artigos científicos, livros didáticos, tá? Vamos ver as características. Transmite uma informação de forma clara e objetiva, informa sobre a realidade, tendo como base fatos e dados concretos, é impessoal, não apresenta a opinião do emissor. Utiliza uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem real, tá? Utiliza as palavras no seu sentido real e utiliza a terceira pessoa do discurso. Então, pessoal, a função denotativa, ela é muito usada em textos jornalísticos. Por quê? Porque os textos jornalísticos, eles dão uma informação, o objetivo é informar. E eles têm que informar o fato como ele aconteceu de verdade, tá? A pessoa não pode fantasiar, o jornalista ele não vai fantasiar, ele não vai imaginar algo, ele não vai florear aquela notícia, não. Ele vai narrar a notícia ali, né? Ele vai contar a notícia da forma como ela aconteceu, tá? Por isso que ela também é encontrada em textos técnicos, livros, tá? Porque é a linguagem real, certinho? Por isso que ela está centrada ao contexto, tá? Então,
o contexto comunicativo, ou seja, o objetivo, que é informar, tá? Então, é transmitir uma informação. É o principal objetivo da função referencial. Então, quando a gente quer informar, nós temos que informar os fatos como eles aconteceram, tá? Da forma como eles aconteceram, sem inventar nada, tá? A realidade, mostrar a realidade como ela é. Bom, aqui temos uns exemplos, né? As tarifas dos transportes públicos aumentarão de preço no próximo mês. Então, a notícia, como ela vai acontecer. Não tem opinião do jornalista aqui, tá? Se ele concorda ou não com o aumento das tarifas, ele não pode mostrar aqui, tá? Ele tem que narrar que isso vai acontecer independente dele concordar ou não, tá? Os artigos podem ser classificados em artigos definidos e artigos indefinidos. Então, passa uma informação real, tá? De fato, os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos, tá? Aqui uma questão de gramática aqui, tá? Um conteúdo de gramática. Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário. A realidade, tá? Então, aqui é uma informação, tá? Então, aqui não tem nada de invenção, é a realidade, ok? Então, a função referencial, ela tem o objetivo de informar. Agora, pessoal, a função emotiva, o principal, né? Ela tem como principal objetivo transmitir as emoções e os sentimentos do emissor. Assim, a ênfase é dada ao emissor da mensagem. Agora sim, tá? Agora, o emissor, ele vai falar dos seus sentimentos, daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele viveu, tá? O emissor da mensagem, ele vai falar tudo aquilo do seu sentimento. Não importa se aquilo que ele está falando é real ou não, se ele está imaginando tudo, tá? Porque agora, o importante aqui não é mais informar. Agora, a ênfase é na expressão dos sentimentos, é colocar os sentimentos para fora, tá? Então, a mensagem transferida é subjetiva, conforme a visão do emissor. Então, ele vai narrar um fato, ele vai falar sobre algo do modo como ele está vendo, de acordo com o seu pensamento, as suas convicções, tá? Agora, não importa mais se é real ou não, certinho? É pessoal, sendo utilizada na primeira pessoa do discurso. Como assim? Então, o emissor, que sou eu, por exemplo. Gente, hoje eu estou ansiosa com a aula, eu preparei a aula com muito carinho, eu pesquisei para vocês, então eu tô falando dos meus sentimentos, eu, tá? Então a primeira pessoa aí, eu. Bom, mais algumas características, utiliza pontuação que acentua sua entonação emotiva, como os pontos de exclamação, reticências. Então, aqui há uma preocupação com o eu, tá? O que eu estou sentindo, certo? Então, olha aqui alguns exemplos. Fiquei tão feliz com essa notícia, estou sentindo uma angústia extrema agora. Tá vendo que agora o emissor ele vai expor os seus sentimentos, tá? Então, essa função emotiva ela é centrada no emissor, aquele que está emitindo a mensagem, tá? Temos também a função apelativa ou conativa. O que significa isso? Então, a função apelativa, também chamada de conativa, tem como principal objetivo influenciar e persuadir o receptor, sendo um apelo para que ele faça algo. Assim, a ênfase é dada ao receptor da mensagem. É utilizada em publicidades, propagandas, discursos políticos, sermões religiosos e etc. Então, pessoal, aqui, na função apelativa, qual que é o objetivo? O objetivo é convencer o leitor ou o ouvinte a fazer aquilo que eu quero, tá? Então, eu vou seduzi-lo, tá? No caso, assim, a comprar aquele produto que eu quero, né? Eu vou seduzi-lo, eu vou tentar convencê-lo a aceitar as minhas ideias, a acreditar naquilo que eu tô falando. Então, eu tenho que trazer ele pro meu lado, certo? Então, ela é muito utilizada, essa função apelativa ou conativa, né? Conativa no sentido que, o que é conação? É mudança, transformação. Então, eu quero fazer com que o meu ouvinte ou o meu leitor, ele se transforme, ele mude de pensamento, ele passe a pensar como eu, tá? Ele passe a agir como eu quero. Então, eu quero influenciar essa pessoa.
Por isso que a ênfase está no receptor, tá? Porque agora eu quero usar artimanhas, eu vou utilizar vários artifícios para trazer aquela pessoa para mim, para o meu lado, para convencer a pessoa a fazer o que eu quero que ela faça. Por que ela é muito utilizada em publicidade? Propagandas, discursos políticos. Por quê? Porque na publicidade eles não querem convencer a gente a comprar aquele produto? O que eles utilizam? Várias estratégias para tornar aquele produto atrativo, né? Para a gente comprar. Discursos políticos. Então, eles vão utilizar várias formas para tentar convencer nós a votarmos neles, tá? Então, sempre quando a gente quer influenciar alguém, tá? Quer mudar o comportamento daquela pessoa para a pessoa agir como a gente quer, quando a gente quer trazer aquela pessoa para o nosso lado, para que ela faça aquilo que a gente quer que ela faça, a função apelativa, certo? Então, alguns exemplos aqui. Aproveite as melhores ofertas, não perca essa chance, ligue ainda hoje. Cidadão consciente, vote em mim. Então, tá vendo? Então, por isso que eu vou utilizar aqui, uso de verbos no imperativo, que são verbos. Os verbos no imperativo, eles indicam uma ordem, um conselho, um pedido. Então, pessoal, sempre quando a gente quer convencer a pessoa, né, a fazer aquilo que a gente quer, a gente vai utilizar verbos no imperativo, tá? Então, sempre quando a gente quer convencer, seduzir. Bom, eu acho que vocês já devem terem visto muitas vezes, vocês já devem ter visto que sempre quando a gente assiste um vídeo, tá lá assim, clique no sininho, se inscreva no meu canal. Então, o que é isso? Função apelativa. Ele tá te convencendo a curtir aquele vídeo dele, tá? A que você seja um seguidor dele. Então, essa é a função apelativa. E o foco, então, está no receptor da mensagem. Porque eu quero convencê-lo a fazer o que eu quero, tá? A agir da forma que eu quero que ele haja. Agora, a função poética, pessoal, ela tem como principal objetivo transmitir uma mensagem elaborada, formalmente estruturada com as palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um resultado estético. A ênfase é dada à própria mensagem. É utilizada em poemas, obras literárias, letras de música. Então, a função poética ela não é só encontrada em poesias. Sempre quando eu trabalho aquela palavra, eu utilizo palavras de uma forma, eu quero deixar aquele texto muito bonito. Sabe quando você lê um texto e fica até emocionado, de tão lindo, de tão comovente. Por quê? Porque a pessoa que escreveu esse texto, ela se preocupou em escolher as palavras certas justamente para comover. Então, ele fez um texto para ser bonito, para ser apreciado. Então, por isso que eu coloquei aqui, ele preocupa-se com a estética e com a beleza. Então, é aquele texto bem elaborado, para comover, tá? Para ser bonito. Então, utiliza uma linguagem elaborada e cuidada, dá importância ao ritmo, melodia, sonoridade das palavras, né? Então, uma letra de música tem rimas, tem melodia, tem sonoridade, bem como os poemas também, tá? Procura o que é belo e inovador, tá bom? Então, por isso que a função poética, ela é centrada na mensagem, viu? Então, eu vou trabalhar aquela mensagem, aquilo que está sendo dito, para que seja belo, tá? Essa é a função, ser belo. Aqui um exemplo. Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Então, olha só, que forma poética de escrever, né? Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo e eu para sempre te leve. Então, houve preocupação com a sonoridade, com o ritmo, tá? Para que houvesse rima, tá? A função fática, né, pessoal? Fática, né? Fático vem de ruído, né? Um som para chamar a nossa atenção, tá? Ei,
Psiu, você tá me ouvindo? Tá? Então, sempre quando esse som tem a finalidade de manter um diálogo, sabe quando você faz assim, sei. Pois é, pessoal. Quando a gente está em um diálogo, tem esses sons, esses ruídos que a gente faz para que a pessoa perceba que a gente está ali. Por exemplo, uma conversa de telefone. Se eu ficar quieto o tempo todo e a pessoa falando, a pessoa vai achar que eu desliguei, que eu não tô ali, né? Então, todo tempo a gente fica assim, sei, tá. Então, esses ruídos são chamados, né, são a função fática, porque eles têm o objetivo de manter a comunicação, manter o diálogo, tá? Porque se eu não fizer esses ruídos, a pessoa não vai saber que eu tô ali e a conversa vai se encerrar, tá? Então, a função fática tem como principal objetivo estabelecer um canal de comunicação entre o emissor e o receptor, quer para iniciar a transmissão da mensagem, quer para assegurar a sua continuação. A ênfase é dada ao canal comunicativo e é utilizada em conversas telefônicas, cumprimentos, tá, pessoal? Então, a ênfase nesse caso é dada ao canal, tá? Ou seja, o meio, né, pelo qual a mensagem está sendo transmitida, tá? Então, se for duas pessoas conversando frente a frente, enquanto o emissor está falando, o receptor está como? Então, ele está utilizando a voz, né? E quando o meio é o telefone, como eu já expliquei para vocês, ele tem que também. Quando a outra pessoa está falando, tá, sei. Por quê? Porque para manter o diálogo, para continuar essa conversa, tá bom? Recorre às frases interrogativas para obter resposta do receptor, né? Então, o emissor está falando, de repente, você está me ouvindo? Se está muito silêncio, né? Você está aí ainda? Então, são perguntas para saber se a pessoa está lá para continuar a conversa ou não, tá? Utiliza interjeições para manter o discurso. Então, essas interjeições, tá? Elas, por exemplo, alô, tá? Não é mesmo? Sei. Nossa, sério? Então, essas palavrinhas são chamadas de de interjeição. São palavrinhas que expressam, né, sentimentos, né, expressam emoções ali. São palavrinhas que, para que a pessoa saiba que a gente está ouvindo a conversa, que a gente está inteirado do assunto, que a pessoa está falando, mas a gente está ali participando, né? Senão a pessoa vai achar que ela está falando sozinha. Então, a gente utiliza essas palavrinhas assim. Então, sempre quando a gente utiliza essas palavras, sei, nossa, sério, credo, né? É porque a gente quer manter o diálogo. Porque se a gente não fala nada, a pessoa tá falando e a gente não fala nada, né? A gente que tá ouvindo fica quieto, a pessoa vai parar de falar, essa pessoa não tá interessada, né? Bom, pessoal, e a última função, que é a função metalinguística, tá? Bom, é o código explicando o código. Como assim? É a palavra que explica a própria palavra. Por exemplo, então vamos ler aqui. A função metalinguística tem como principal objetivo usar um determinado código para explicar esse próprio código. Assim, a ênfase é dada ao código comunicativo. É utilizado em dicionários e gramáticas. Então, olha só, pessoal. No dicionário, nós não temos palavras explicando as próprias palavras? Tá? Tem uma palavrinha lá, e o que está explicando aquela palavra? Outras palavras, tá? Na gramática, se eu pego uma gramática, eu quero saber um conteúdo lá. Por exemplo, funções da linguagem. Eu vou abrir minha gramática, eu tenho palavras explicando o que é a função da linguagem. Então, é a palavra que explica a outra palavra, tá? Então, ela tem uma função explicativa. Por isso que ela é encontrada em dicionários, gramáticas, tá? Exemplos aqui, ó. O código linguístico é um sistema de signos usados na construção das mensagens. Então, tá vendo? Eu tenho palavras explicando outras palavras, que é o código linguístico. Para explicar o código linguístico, eu usei palavras. Uma mensagem é uma comunicação oral ou escrita que visa transmitir uma informação. O que eu usei para explicar o que é mensagem? O que eu usei para explicar o que é a palavra mensagem? Outras palavras, tá? Bom, pessoal, dei um outro exemplo aqui. Um filme explicando como se faz um filme. Você assiste um filme e esse filme é sobre como se faz um filme. Tá vendo? Então, eu tenho um filme explicando como se faz um filme.
tá? Isso é metalinguagem, ok? Então, pessoal, já falei bastante, né? Esse é o conteúdo, eu precisava explicar isso para vocês. Por quê? Porque senão vocês não vão conseguir fazer a atividade da segunda semana. A atividade da primeira semana era justamente vocês lerem esse conteúdo, tá? Justamente vocês fazerem a leitura desse conteúdo que eu acabei de explicar para vocês. Era só para ler, tá? E agora, na segunda semana, vocês vão realizar as atividades, tá? Só um minutinho aqui. Então, ó. Esse é o conteúdo que vocês têm. Funções da linguagem. Aqui os elementos da comunicação, tá? Da aula, da videoaula de hoje, tá? E que eu acabei de explicar para vocês. E aqui, tá? As funções da linguagem, como eu acabei de explicar para vocês também, tá bom? E quais são as atividades, então, que vocês devem fazer? Então, após, vocês podem ler o conteúdo da apostila de vocês, é o mesmo conteúdo, tá? Então, tá aqui, semana 2 e as atividades que vocês vão fazer, ok? Então, são essas aqui, certo? Vocês vão fazer novamente, não precisa copiar, tá? Vocês vão colocar aqui somente a resposta, vão colocar o nome de vocês, a turma, a data, o título das atividades, vão tirar a foto e me mandar no privado, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá bom? E abração, fiquem com Deus.